Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom estar aqui. Nós vimos ali no terreno de manhã. Desafio, né? Você tem um terreno totalmente vazio e um projeto no coração, planos que vão depender, na verdade, daquilo que Deus pode fazer na vida de cada um. A obra de Deus é sempre feita dessa maneira. Somos nós, salvos, lavados pelo sangue de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, e aí então sendo instrumentos dele enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Eu conversava com o João depois do almoço hoje, um pouquinho, a gente estava falando sobre a volta de Cristo, né? E a gente não tem muita expectativa de demora. Eu, embora ache o projeto muito bacana e espero que seja concretizado, mas é melhor que não seja, né? Que vocês não terminem a construção. Na hora que acabar o último centavo, e agora o que nós vamos fazer? O arrebatamento acontece, nós vamos lá para os tabernáculos eternos e deixa ali a marquinha, né? Que o trabalho estava sendo feito. Em algum momento da vida nós vamos ter interrompido em nossos afazeres, em nossos compromissos, eles vão ficar, estou dizendo um momento não só da morte, mas do arrebatamento, que seria então um momento em que todos juntos, né, estaremos deixando esse mundo. Eu creio nisso, irmão. Eu fui salvo através do ministério do pastor Jaime, que morreu essa semana. Teve sepultamento ontem, até hoje com a transmissão. Alguns talvez já tenham visto, né? E eu fui salvo em 1967. Fui batizado no dia 11 de junho de 1967. Já faz um tempinho. É bastante tempo. E desde aquele primeiro momento na minha vida cristã, eu ouvia dois assuntos que eram tratados quase que assim no cotidiano da igreja que o pastor Jaime estava fundando lá em Batatais. A igreja ainda era nova, porque foi em 63 que ele começou o trabalho lá, e eu fui salvo em 67. Ainda era um trabalho bem recente, né? Já tinha a primeira igreja, o primeiro templo lá construído, já havia um bom grupo de pessoas. Mas o que não faltava na igreja era pregação sobre missões e sobre escatologia, profecia, a volta de Cristo. O pastor Jaime sempre foi muito ligado com esse tipo de pregação. Dificilmente passava um mês sem que a gente ouvisse 2 ou 3 mensagens nessas áreas. E eu fico pensando hoje que aquilo teve uma marca muito importante na minha vida, porque se nós entendemos que a nossa missão é fazer missões e a nossa expectativa é a volta de Cristo, nós temos já um resumo daquilo que constitui a vida cristã. Se a gente pensar nessas duas coisas de maneira objetiva e prática, nós temos aqui um resumo daquilo que é a missão. Então, como o pastor já frisou sobre a promessa de fé, o sustento daqueles que estão no campo, ele mesmo, um missionário, está sendo sustentado por igrejas, enquanto estava em Jabuticabal, e agora mais, de uma maneira mais quase que definitiva aqui, né, pastor? De Pitangueiros, embora já venha há algum tempo trabalhando junto com os irmãos. Mas missões é isso, sempre os dízimos sustentam a obra no local onde a igreja está sendo plantada, e as ofertas missionárias elas vão para outros campos a critério da igreja, assim como as ofertas são voluntárias, no compromisso de cada um, elas também são decididas pela própria igreja para onde vai essas ofertas, como foi lembrado em 14 projetos que os irmãos estão apoiando. Aí alguém talvez desinformado fala, puxa, mas apoia 14 missionários, né? Quer dizer, eles não estão sendo sustentados integralmente pela Igreja Batista Bíblica aqui em Pitangueiras, mas eles têm várias outras igrejas que com a sua oferta mensal é somado, a missão que eu faço parte, que eu também sou missionário, ela trabalha dessa forma, as ofertas chegam lá
de várias fontes diferentes, de igreja, até de pessoas, e às vezes de empresas, onde tem empresas apoiando missionários. Nós temos algumas ofertas na AME que vem de empresas. O membro da igreja é dono da empresa, ele é promissista de fé na igreja dele, é dizimista, mas ele quer que a empresa dele faça missões, ele adota missionários. E tem uma igreja lá em São Paulo, uma empresa em São Paulo, que praticamente o que eles fazem por missões é o equivalente a uma igreja nossa. Eles estão apoiando hoje 16 projetos missionários. É uma empresa. O dono separa um valor e aquele valor é enviado para projetos que eles determinaram, como a igreja faz. Até um trabalho que a gente quer incentivar, quem sabe as igrejas têm proprietários de pequenas empresas. Se a sua empresa também se tornar uma empresa missionária, não vai tirar o que você faz pela igreja, como membro da igreja, mas a sua empresa pode fazer alguma coisa também. Esse irmão, ele tem sido um grande desafio para muitos outros, ele tem dado testemunho, e quem sabe muitos vão fazer como ele, né? Então, como eu disse, com a morte do pastor Jaime, como teve o pastor Daniel, talvez seja o fim de uma era, porque junto com ele está vindo um projeto todo que as igrejas não estão mais com aquela mesma ênfase em missões e nem com relação à volta de Cristo. Lá em 1 Pedro ele diz: onde está a promessa da tua vinda? Os incrédulos, crentes incrédulos perguntando: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo continuou como sempre foi. Ou seja, estamos cansados de esperar e nada acontece. E veja que o escrito ali ainda era no primeiro século da era cristã. O pessoal já estava achando que não viria. Imagina 2000 anos depois, como que está o espírito de muitos crentes que larga a mão, Jesus não vai voltar. Mas vai. A volta dele é iminente. A qualquer momento, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Depois nós, os vivos, eu e vocês, se acontecesse agora, seremos arrebatados juntamente com eles. Amém. Então essa é a bendita esperança do cristão. Enquanto estamos aqui, a missão é pregar o evangelho onde estamos e sustentar, na medida do possível, aqueles que estão em outros campos. Então não tem novidade alguma na pregação sobre missões. Ela acaba sendo uma repetição daquilo que você ouve todo ano. O que está no boletim que o pastor entregou a mensagem dele do ano passado, já preguei essa mensagem aí, isso é coisa do pastor Jaime Moço. Não é? Aquilo que falei aqui o pastor Jaime. Todos nós pregamos esses bolsos em algum, com as nossas adaptações. Eu bati o olho nele, o pastor já criou também. Né? Por quê? Porque ele dava estudo em cima disso. Não tem novidade, você não vai inventar nada sobre missões. É aquilo ali, né? Está lá. Então, nós vamos estar sempre reaprendendo aquilo que já aprendemos. Então eu creio que sempre a conferência missionária não é um momento de você descobrir coisa nova. Às vezes Deus revela alguma coisa nova através da pregação. Mas é um momento da gente refazer os nossos compromissos, as nossas alianças, os nossos pactos. Todos nós renovar compromisso e fazer aquilo que nos compete. Eu gostaria de ler com os irmãos apenas 5 versículos em 2 Coríntios capítulo 8, lendo do versículo 1 até o versículo 5 e depois do versículo 9. 2 Coríntios 8, versículos 1 até o 5 e depois do versículo 9. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que versículo 9 agora, pulando aí para o finzinho, versículo 9.
Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Pai, obrigado por essa porção da sua palavra, que ela seja um motivo de renovação em nossa mente e coração, que possa nos levar também a renovar os nossos compromissos diante do Senhor, para que a obra missionária feita através desta igreja possa ser levada adiante como tem vindo até aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das teses de missões que você pode defender até o fim, e que ela sempre será verdadeira, é que se Jesus deu a ordem para a igreja evangelizar o mundo, porque lá nos textos, 5 textos que falam de missões, em Atos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, todos eles fazem questão de afirmar que é Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, ou seja, o mundo inteiro. Sempre a gente olha missões e olha o mapa mundo aberto, onde você vê que o campo é todo mundo. Então a tese é essa. Essa evangelização é possível, primeiro porque o Senhor disse que deveríamos fazer isso, e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, que é o período que a igreja estará aqui no mundo. Mas além disso, nós precisamos colocar nessa tese que a parte nossa, o compromisso nosso, de cada um de nós, é colocar-nos à disposição de Deus, confiando-nos a nós mesmos e a tudo que Ele nos dá para ser usado na propagação do Evangelho a toda criatura. Ou seja, nós temos uma inteireza, uma integridade, sem nenhuma divisão de pensamento, de que, assim como nós somos o Senhor, tudo que temos também pertence a Ele. Isso seria a base para nós, então, elaborarmos o nosso projeto de trabalho missionário, a nossa visão. Cada um de nós temos uma responsabilidade, cada um de nós deve cumprir o compromisso que está assumindo diante de Deus. Amém. Agora, o mundo vive numa situação de crise. Talvez nós estejamos enfrentando uma das crises maiores, talvez de 2, 3 gerações, talvez até 4 gerações, por causa dessa situação que o mundo vive. Nós somos pessoas que estão vivendo algo que aconteceu pela última vez há uns 100 anos, 100 e poucos anos atrás, uma pandemia, onde o mundo inteiro está sendo afetado de alguma maneira. Nós estamos todo mundo escondendo a parte mais bonita, que é o rosto, né? Por quê? Porque nós estamos diante de uma crise sanitária. Nós estamos vivendo uma situação que nunca imaginamos. Eu via de vez em quando, pastor, os orientais de vez em quando tinham umas crises lá, os japoneses, né? Alguns países asiáticos, vinham serviço no metrô de máscara, né? Você ficava meio assustado. Uma vez eu estava fragilizado para uma viagem para o norte, eu tinha que pegar o avião em São Paulo e eu não podia pegar nada entrando dentro de máscara no aeroporto, máscara cirúrgica, né? E um monte de máscara nos bolsos, cheio de máscara, e trocando. Ninguém chegava perto de mim, né? A melhor maneira de você expulsar as pessoas de perto era numa época de normalidade, você usar máscara. Eu estava usando porque eu tinha que me proteger de qualquer coisa, que eu estava fragilizado, tratando de enfermidade, eu não podia ser contaminado por nenhum vírus de gripe, pelo menos, por mais corriqueiro que fosse. Então nós estamos enfrentando uma grande crise. E quando eu nasci já existia crise no mundo, não é nada novo. Eu nasci ouvindo falar em crise, o mundo está em crise, o país está em crise, a cidade está em crise, não sei o que lá, a família está em crise. Você não ouve de crise a vida inteira? Mas nós nunca tínhamos enfrentado uma crise tão grande como essa. Ela é muito maior do que as outras que eu enfrentei na minha vida pessoal durante todos esses anos. E eu já vou fazer 69 anos em setembro. Eu já estou naquela fase de
Vanessa falou hoje, né, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu já sou, como é que eu sou mesmo? Inimputável, né? Já posso fazer qualquer coisa. E depois de 70 já pode, né? Lá liberado, faz qualquer besteira, coitado, né? Já está. Deixa pra lá. Mas é justamente uma época em que você tem muitas restrições até do que pode fazer. E nós que vivemos no chamado mundo livre, qualquer restrição para nós já é visto como perseguição. Estão perseguindo, estão atacando, estão não sei o quê, por causa da restrição. Não gostamos de restrição. Criança não gosta de proibição, velho não gosta, jovem não gosta, adulto não gosta, ninguém gosta de proibição. E o mundo está nos impondo proibições que nós não estamos acostumados a ter. Então podemos dizer que a situação não vai melhorar. Eu vejo muitos crentes falando assim, não vejo a hora de passar isso. Aí você pensa que vai falar para poder voltar à normalidade dos cultos, é porque eu quero viajar, é porque eu quero ir no shopping, eu quero aglomerar, né? Eu quero voltar a viver a vida normal, né? Mas sabe, eu não sou muito animado com a ideia de normalidade de novo, não. Porque as previsões é de que coisa pior do que essa virá adiante. Não é para nos desanimar, mas é para nos alertar de que o mundo não será mais o mesmo. Então, irmãos, eu creio que crise não é mais uma coisa que vai acontecer de vez em quando. Nós entramos num mundo que agora está na crise final, na sua crise final. E não vai haver muitas melhoras naquilo que o mundo está enfrentando. Não sei se vocês acompanham notícias de política, eu gosto muito de acompanhar o que está acontecendo. E a semana passada, ou talvez no começo dessa semana, e nós estamos, na verdade terminou ontem a semana, já começou outra, né? Mas foi aprovado por uma ordem da Suprema Corte Brasileira, o STF, uma lei que há 17 anos estava aprovada no Congresso, mas que não era executada, não estava sendo colocada em prática. Então, entra governo, sai governo, e ninguém colocava, porque você tem que regulamentar as leis do país. E se o Congresso não regulamenta, só para você ter uma ideia, nós temos partes da nossa Constituição de 88 que ainda não está regulamentada, então ela é como se não existisse, não tem regulamentação. E essa semana, então, veiculou em grande escala, pelo menos em alguns órgãos de imprensa, que o Supremo Tribunal obrigou o governo, deu até o final do ano para ele decidir como vai fazer a partir do ano que vem, talvez até antes, de ser pago para todo cidadão brasileiro a renda básica. Aí alguém fala assim, mas o que é isso? É Bolsa Família? É auxílio de alguma coisa? Não, é renda básica. A lei foi aprovada há 17 anos atrás. Ou seja, todo cidadão tem que receber um mínimo. E aí são todos iguais, né? O que você tem, o que você não tem? Não, todos vão receber a renda básica. Eu ganho 20 mil por mês, vai receber a renda básica. Eu ganho nada, não estou desempregado, vai receber a renda básica. Aí você fala, nossa, que legal, coisa bacana, né? Isso é um sinal de que não vai levar muito tempo, você não vai ganhar mais 20 mil, nem 30 mil. Não, isso vai fazer todo mundo ficar encolhidinho com a ração nossa de cada dia, para que você esteja sob um controle. Falava com o João hoje também que o arrebatamento vem, né, João? Vai acontecer, nós não vamos ficar aqui para muita coisa que vem lá adiante na tribulação, que está bem perto. Mas o mundo está sendo afunilado para ninguém ter nada. Irmãos, enquanto nós estamos aqui com liberdade de fazer o que nós podemos, e nós podemos fazer a obra de Deus ainda, e façamos isso de todo o coração. Amém. Nós não temos nada, nada é nosso. Eu vi um grande astro do cinema, eu não sei quem é, porque eu vi lá, eu guardei o que ele falou, mas não lembro agora quem é o cara. Ele é muito rico, é um desses caras que já fez cinema, que atualmente é produtor, já foi diretor, é uma pessoa famosa lá, dentro do contexto que eu tinha visto a notícia. E ele disse uma coisa que eu fiquei pensando. Ele falou assim, todo mundo deveria um dia, por um período da sua vida, um período suficiente para ele ter certeza de que ser milionário não resolve os seus problemas.
E ele é uma pessoa que quer melhorar há muito tempo. Não sei que decepção que ele tem enfrentado na vida dele, não está claro no contexto, mas alguma coisa aconteceu para ele dizer isso. Nós até brincamos hoje com as mulheres que querem fazer cirurgia plástica, tem um monte aqui, quer fazer plástica, quer fazer, a minha esposa está incluindo nisso, fazer o botox, esticar de cá, esticar de lá. A gente quer, até o assunto ali qual que era? Dinheiro às vezes, como é que é? Tem uma irmã que diz assim, não existe mulher feia, existe mulher pobre. Porque se tem dinheiro, você se embeleza. Aí você vê algumas pessoas aí, que se tirar tudo que está arrumado nela e voltar ao original, ninguém quer nem ver. Né? Agora, diante de Deus, que valor tem isso para nós? Agora estou trazendo para o lado espiritual, né? Eu não estou dizendo que você não deve se cuidar. Se você quiser, a minha esposa quer fazer, esticar aqui, fazer umas coisas assim, engordar um pouquinho, né? Uns querem emagrecer, outros querem engordar. Porque engordando estica mais, emagrecendo, né? Fica mais, sei lá. A gente nunca está muito contente com tudo. O pastor Adriano quer perder a barriga, o outro quer ganhar. Porque ouviu a esposa falar que a barriga do homem é charme. Você passa doido, né? No homem, cabelo branco igual o meu é bonito, mas na mulher, nossa, tem que esconder cada fiozinho que aparece. Né? O João está lá branqueando tudo de lado, daqui a pouco branqueia o cabelo inteiro. E a gente vai dizer, a gente tenta consertar alguma coisa, e não tem nada errado você ter lá, vamos dizer, aquela vaidade. A gente de vez em quando quer fazer algum pecado, deixar de ser pecado, né? Porque a Bíblia fala que vaidade é pecado, mas vamos pegar aquela vaidade que é da pessoa na minha idade, né? Que é a vaidade, e aí você começa a querer consertar os estragos que o tempo fez na sua vida. Tudo bem, você não vai perder a salvação por isso, nem vai perder a espiritualidade, mas, irmãos, nos faz pensar no lado de dentro, aquele lado que Deus vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Como é que nós estamos diante de Deus? Os nossos compromissos na obra. Nós temos que ter essa cautela também no nosso dia a dia. Vamos cuidar da nossa aparência, porque não tem nada errado nisso. Vamos procurar fazer o melhor para a nossa saúde, ter uma alimentação adequada, não ter abusos em área nenhuma. Mas vamos fazer disso um todo, né? Com a vida espiritual também. Porque se fizermos isso, não vai ser difícil a gente renovar compromisso e promessa de fé e continuar fazendo a obra que Deus confiou a cada um de nós, porque Ele é aquele que provê os meios, né? Agora veja bem que existe o nosso tempo e o tempo de Deus, correto? O pastor Daniel falou hoje, nós estamos fazendo planos, falando do ministério, falando da igreja aqui, e quando você está em uma fase de mudança, você planeja mais, é natural, não é? E aí então, a gente tem os nossos planos, que é natural, nós precisamos fazer planos. Você tem lá, porque tem gente que é muito organizado, né? Sistemático, até programado no papel, tem seus gráficos, de controle do que vai fazer. Temos que fazer planos, e é saudável fazer planos. Mas temos que ficar atento que existem dois tipos de tempo na Bíblia. Nós temos o Cronos e o Kairos. São duas palavras gregas. O Cronos é fácil nós entendermos o que é. O que é o Cronos? Vem de cronômetro, de relógio, marcar o tempo. Então nós marcamos o tempo cronometricamente. Esse é o Cronos, é o tempo que nós conhecemos. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, e vai ano, e vai somando tudo lá. Porque isso é o cronômetro. Agora, o Kairos é um tempo diferente, que a Bíblia chama de tempo oportuno de Deus. Ou seja, é aquele momento que Deus planejou para cada coisa na minha vida e na sua vida. Independente dos meus planos, Deus pode mudar tudo. Você quer ver uma coisa que muda tudo na vida? Uma doença grave que você pega no seu corpo, você adoeceu. Não para. Quantos morreram durante esse período de pandemia? Quantos amigos, parentes você perdeu nesse tempo? Só de pastores, eu cansei de publicar notícias no Jornal de Apoio.
e pensando, a qualquer momento está sendo publicada a minha, que eu estou também vulnerável nesse mundo. Qualquer um está sujeito. Muda tudo. A morte de um ente querido muda muita coisa na família. A perda de um emprego, você está lá com os planos, de repente você tem que refazer tudo aquilo ali, começar tudo de novo. Quantas mudanças nós temos que fazer correndo na vida porque as coisas mudaram. Agora, Deus não tem perda de controle nenhum de tudo aquilo que está acontecendo e que vai acontecer na minha e na sua vida. Porque tudo está sob controle de Deus. Amém. Amém. Se nós temos isso em vista, que devemos ter os nossos planos cronometrados, mas entender que a qualquer momento Deus pode dizer, bem, não é por aí, eu quero que você vá em outra direção. Aqui no nosso texto lido, que talvez você já ouviu muitas mensagens aqui, que fala muito dessa questão da oferta missionária, nós encontramos uma igreja pobre, ou igrejas pobres, que eram as igrejas da Macedônia, fazendo missões de acordo com o que Deus havia colocado no coração deles, pela sua graça. Agora, antes de nós falarmos dessa colocação da graça de Deus na vida dos macedônios, nós temos que pensar em um outro detalhe que é fundamental para compreendermos aquilo que acontece lá na Macedônia. É sobre uma crise que todos nós vamos ter em algum momento na vida cristã. Se você não teve ainda, você ainda vai ter essa crise. Abra sua Bíblia aí, só para você acompanhar e marcar esse versículo, de Mateus capítulo 6, 24. É um contexto lá, Jesus está pregando o sermão, e o capítulo 6 inteiro é sermão, e o versículo 24, ele faz uma colocação, muito simples aparentemente, mas que tem um conteúdo que você tem que prestar atenção nele. Ninguém pode servir a dois senhores. Veja bem, ninguém pode, é uma impossibilidade, né? Ah, o fulano pode, não tem jeitinho. Nem brasileiro dá um jeitinho nisso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Ele faz até um reforço nesse jogo de palavras para ir nas duas direções, para você não ter dúvida alguma do que ele está dizendo. E aí ele faz uma frase final, depois do ponto, para explicar o que ele já disse até aqui e colocar a especificidade do que é que ele está falando. E ele diz assim: não podeis servir a Deus e o quê? Mamon, ou riquezas, como está em outras versões. O original fala mamon, porque mamon era o deus do dinheiro, deus da riqueza, lá no mundo grego. Mamon. Não é mamão, mamão até que é gostoso, mas mamon. Você fala assim, mas o que ele está querendo dizer com isso aqui? Está caro. Ou você está servindo a riqueza, o deus mamon, ou você está servindo a Deus. É o que ele está dizendo no jogo de palavras anteriores. Você não pode servir os dois ao mesmo tempo, porque eu servo e eu odeio o outro, ou vice-versa. Então essa é uma impossibilidade que gera o quê? Uma crise na vida do crente. Você entra em crise na vida cristã, na vida espiritual, quando você tenta servir as riquezas e a Deus ao mesmo tempo. Aí você fala, eu não sou rico, como é que eu vou servir a riqueza? Mas servir a riqueza não significa ser rico. Significa viver priorizando as coisas materiais, seja pouco ou muito. O Deus da riqueza, muitas vezes, convence o pobre, vamos dizer, o mais pobre, que se esforça até da maneira, até quase que numa batalha diária para sobreviver, a ter Mamon como seu Deus. Porque se você
prestar atenção aí no mesmo capítulo 6, lá no versículo 33, no mesmo sermão de Jesus, ele dá uma receita para todos nós, dizendo assim, no versículo 33, mas buscai o quê? Primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Se você colocar como prioridade, o que vai acontecer? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você ler o contexto entre o versículo 24, o contexto do capítulo todo, quais são essas outras coisas, o que ele está falando ali no Sermão do Monte? Ele está falando sobre vestimenta, sobre alimentação, sobre o cuidado com a vida. Então ele está dizendo assim, para sintetizar bem, se você buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar, acima de tudo, Deus vai acrescentar essas coisas na sua vida. Aí eu trago aquele pensamento do milionário que falou semana passada lá, que eu falei que lia a frase dele. Todo mundo devia ser um pouco, por algum tempo da vida, milionário, mas muito rico mesmo, para ver que isso não vai resolver os seus problemas principais. Pode resolver o botox, pode resolver a plástica, pode resolver um monte de coisa material, mas e lá dentro? E aquela paz que excede todo entendimento? E aquela paz que não depende dos acontecimentos? Aquela paz que vem de Deus? Essa é insuperável. E quando nós temos convicção, irmão, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que morrer é realmente estar com Cristo, nós não vamos desprezar a vida, porque a vida é algo precioso para Deus e para nós. Mas nós vamos viver tranquilos, sabendo que ao morrermos, Deus dirá: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém. Estaremos ali para toda a eternidade. Deus usou essa passagem, através dos escritos do apóstolo Paulo, para citar as igrejas da Macedônia, porque ele tinha em mente uma verdade que nós precisamos entender na questão do sustento da obra de Deus. Não é só o sustento missionário agora, mas é os nossos dízimos e ofertas, tudo aquilo que envolve finanças na nossa vida. Se nós entendermos o objetivo central dessa passagem de 2 Coríntios aqui, capítulo 8, nós vamos entender o que é a mensagem dessa passagem. Veja que o versículo 1, que é logo no começo, Paulo diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer o quê? Conhecer A graça de Deus. certeza, quer dizer, a graça de Deus? Vos fazemos conhecer a graça de Deus. O que mais? Dada às igrejas da Macedônia, que era a região mais pobre do Império Romano, quando Paulo escreveu essa carta. Ele está escrevendo para quem? Qual é a carta que ele está escrevendo aqui? Para a igreja de Corinto, a segunda carta aos Coríntios. Corinto era uma cidade pobre ou rica? Das mais ricas da época. Paulo esteve lá, plantando a igreja de Corinto. Ele está escrevendo para irmãos que eram uma cidade portuária. Corinto era uma cidade privilegiada naqueles dias. Ela tinha um istmo. O istmo é esse braço de terra que entra mar adentro. Você tinha um porto de um lado e um porto do outro da cidade, dois portos. Naquela época, ter um porto na cidade era sinal de cidade rica, porque tudo a longa distância, o comércio internacional, era feito só por via marítima. Tudo chegava em Corinto, ali era o ponto de chegada, cidade rica. E Paulo escrevendo para essa igreja, que era de uma cidade rica, ele tem que começar o capítulo 8, o capítulo 9, dizendo o quê? O capítulo 8, versículo 1. Eu vos faço conhecer a graça de Deus, aí tem até a redundância, né? Graça dada, graça é de graça. Mas a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Porque ele está dizendo, o que eles estão fazendo não é alguma coisa que depende só deles, mas é alguma coisa que foi dado a eles como graça para que fizessem.
Se nós entendermos só isso aqui no texto, pastor Daniel, não precisa entender mais nada. Porque o restante do texto é claro. É que a gente às vezes lê sem muito. A gente tem atropelado a Bíblia, né? Melhor você ler 3, 4 versículos por dia do que ler 50 capítulos e não entender nada que leu. Eu já li tantos capítulos hoje, né? Você vê como que as crianças decoram o versículo, elas têm aquela vontade de dizer que decorou, né? É uma vitória que a criança lançou. E tem uma líder aqui, ela já estava organizando tudo. Quem estaria que estava organizando? Essa aqui, né? Aquela que ficou falando, não, você fica lá e tal. Eu falei, vai, essa lá, a liderança lá. Ela tá, o negócio dela, você fala também, né? Todo lugar aparece a liderança, é natural, já está ali, né? Organizando os detalhes. Mas aquilo que nós apropriamos do texto. E se você se apropriar aqui, de que as igrejas da Macedônia faziam o que faziam, que o capítulo vai ensinar inteiro, você vai entender que era Deus agindo na vida deles. Era a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Por isso que eles faziam o que estavam fazendo. A obra de Deus não é feita por nós, irmãos, é feita por Deus. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, lá em Mateus, né? Que mande trabalhadores para a sua seara. A nossa igreja está sustentando, mas Deus enviou aqueles trabalhadores. Nós estamos fazendo o quê? Participando daquilo que Deus está fazendo. É privilégio. A igreja, os crentes, nós sempre seremos apoiadores daquilo que Deus está querendo fazer no mundo. Então Paulo está dizendo que aquela igreja fazia o que faziam por ele, porque ele era missionário das igrejas da Macedônia, enquanto ele estava em Corinto, uma cidade rica. E se você estudar bem as duas cartas de Paulo aos Coríntios, ele chega uma hora que ele diz assim: graças eu dou a Deus, porque a nenhum de vós nem batizei. Ele não gostava dos corintianos, era só comigo mesmo. Ele fazia questão de mostrar que havia um certo ranço com aquela riqueza que havia lá e o mau direcionamento do que eles tinham com relação à riqueza. Irmãos, aquilo que Deus faz, Ele faz com aqueles que pertencem a Ele e abrem seu coração. Porque é privilégio participar da obra de Deus. Não é uma coisa forçada. Por isso que você não tem que pôr nome, você não tem que assinar uma duplicata, uma promissória, fazer um compromisso maluco. Não, você tem que fazer um compromisso com Deus e entender que você está fazendo aquela oferta para sustentar a obra que Deus está fazendo. Ele está usando aqueles instrumentos, tanto os que vão ao campo, como aqueles que enviam a oferta. O trabalho é feito por um todo. Não há, vamos dizer, privilégio maior para quem vai ao campo, quem está na vanguarda ou quem está na retaguarda, porque um não existe sem o outro. A obra de Deus é um todo, ninguém é menos importante, ninguém é mais importante. Não existe figura principal, Cristo é a cabeça da igreja como um todo. Nós somos usados cada um de acordo com a capacitação que Ele dá. Alguns são servos, outros são evangelistas, outros são mestres, outros são... E aí vai os dons que você acha em todo o Novo Testamento, os dons de ministério, fazendo com que nós sejamos instrumentos. Mas quem dá a graça é Deus. Por isso ele faz questão de dizer: vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. E é interessante que ele fala de circunstâncias difíceis ali, né? Totalmente desfavorável. Versículo 2, em muita prova de tribulação, no meio de profunda pobreza. Quer dizer, não era uma igreja que estava vivendo momentos brilhantes na economia. Alguns historiadores dizem, pastor, que a miséria na Macedônia naqueles dias, a Macedônia naqueles dias é a Iugoslávia, a Tchecoslováquia de hoje. Ali sempre teve conflito étnico, né? Até hoje, uma região muito conflituosa. É aquela região lá que é a Macedônia, ainda tem Macedônia até hoje. Ali havia tanta miséria nos dias que Paulo escreveu essa carta, mas tanta miséria, seria como o Haiti de hoje. Eu vi o que está acontecendo no Haiti, onde mataram o presidente, agora assassinado, na semana passada. Foi um grupo lá de mercenários que matou o outro.
Mas os brasileiros estiveram lá no Haiti durante aquela força de paz, os brasileiros estiveram juntos. É um país que vive na mão de gangues. Só na capital tem mais de 20 gangues que tomam conta de tudo, e no país inteiro mais de 200 gangues. Grupos organizados armados, milícias, que fazem o que querem no país, ou seja, não tem governo. Tanto é que pisou na bola, vai lá e mata. Mataram dentro de dia, em casa, sem nenhum receio de que a coisa estava sendo feita. Agora, a Macedônia, que nós vemos mencionado aqui, era um país assim, tão miserável, que o Império Romano, o governo romano, isentou a Macedônia de pagar tributo. Eles não pagavam imposto, teve que pagar imposto porque não tinha nada. Agora, para um governo isentar alguém de pagar imposto, tem que estar muito miserável mesmo, né? Eles não perdoam nada, não importa se tem, se não tem que pagar. Mas eles foram isentos de pagar imposto. Então, Paulo é usado por Deus aqui para mostrar que a miséria absoluta, humanamente falando, não é empecilho para que a graça de Deus possa se manifestar. Porque ela é até muito mais reconhecida, onde a possibilidade humana nem existe. Então, você não tem que se gabar que missões é feito pela sua força. Ah, se não fosse eu. Se não fosse você, Deus usaria os macedônios, usaria os haitianos. Mas Ele quer nos usar, irmãos. Amém. Ele quer que cada um de nós tenhamos essa compreensão para fazer com o coração. Para fazer aquilo realmente, até de uma maneira sacrificial, caso seja necessário. Mas ir além da nossa possibilidade. E finalmente, Paulo usa no versículo 9 o exemplo de Jesus, além de ter usado os macedônios na pobreza, ele usa Jesus, né, que versículo 9, capítulo 8 aí, Jesus sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. No esvaziamento lá que você vê em Hebreus, né? Deixou tudo que ele tinha na glória, se tornou um pobre ser humano. Desde o nascimento até a morte. Nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, com 33 anos de idade. E durante os 3 anos e meio que ele exerceu o ministério, ele passou tudo aquilo que nós temos como os ensinamentos dos evangelhos, para que fosse ali o alicerce do Novo Testamento e o pano de fundo de missões e da igreja. Amém. Amém. O sacrifício de Cristo deve ser o modelo mais observado por todos nós. Porque aí no versículo 2 diz: e da sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Amém. A pobreza dos macedônios, a riqueza que Deus deu a eles através de Cristo. Jesus se fez pobre porque ele era rico. Ele se tornou pobre na encarnação. E sobre os macedônios, no versículo 10, Paulo diz que eles começaram não apenas a praticar, mas também a... O que está escrito aí? Eles não começaram só a praticar, mas também a querer. Então não é praticar porque alguém está empurrando, não. Vou fazer porque o pastor mandou, porque o pastor pediu, ou porque não sei o que lá, se estão olhando para mim. Não, eu quero. É um ato de vontade. Começaram a fazer porque eles queriam fazer o que estavam fazendo. E o segredo dessa liberalidade deles, no versículo 5, Paulo diz: eles não somente fizeram como nós esperávamos, e aí é o segredo, né? Mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós. Nós era Paulo, missionário, que era sustentado por eles, pela vontade de Deus. Esse é o segredo que nós temos que renovar na nossa vida regularmente, sempre que necessário fazer essa renovação. Qual renovação? Dar-se a si mesmo ao Senhor. Porque quem se dá ao Senhor, dá o que ele tem também. É o voto principal, é a entrega de vida. Aquele que se dá ao Senhor,
não tentam segurar nada apenas para si, mas ele se torna participante em tudo que ele é e tudo que ele tem. Amém. A obra de Deus, para ser completada, ela vai exigir a participação de cada um de nós. E se nós temos tão pouco tempo para pregar o Evangelho neste mundo, às vezes eu sento com a Águila e fico pensando, quanto tempo de vida será que a gente tem, mãe? Né? A família dela vive mais que a minha. A mãe dela morreu com 94, a minha mãe morreu com 74, tem 20 anos de lamúria. A minha sogra, eu até brincava, muitas vezes ela ficava lá em casa durante o dia todo, morava bem pertinho nos últimos anos dela, nunca ficou doente. Minha sogra sabia que era doença. E às vezes ela estava lá, não enxergava bem, mas tinha uma audição que era uma coisa que superava tudo. E eu sabia que ela ouvia bem. Chegava alguém lá em casa, eu estava lá na sala, ela lá dentro, eu falava, você quer ver como é que é escuro? Aí eu falava assim, ela já mais alto, conversa normal. O fulano, o Felisbino, né, que está lá em casa, sogra é um negócio estranho, né? Sogra parece que não acaba, sogra não morre. Minha sogra passou de 90 e está do mesmo jeito quando tinha 15, 20 anos. Aí ela de dentro fala assim, pensa que eu não estou escutando não, cara? Pensa que eu não estou escutando não? Estou ouvindo, viu? Ela sabia que era brincadeira mesmo, mas ela sempre fazia questão de dizer que estava escutando. Você pode estar muito velho, mas você tem que continuar escutando o que Deus está falando. Amém. Ouça o que Deus está te dizendo. Amém. Lá em Apocalipse, as 7 cartas escritas às igrejas lá, que representam todo o período da igreja, quem tem ouvidos, ouça. E quem ouve e entende, passa a ter uma grande responsabilidade. E aí é a escolha dele. Eu ouvi e entendi, agora é que eu decidi, eu vou fazer ou não vou. Porque quem vai cobrar de nós não é algum superior nosso aqui na terra, nem alguém igual a nós, nem inferior. Quem vai cobrar de nós é Deus. Ele me dá o entendimento que eu estou entendendo, então ele vai cobrar de alguma maneira. Ele vai me fazer voltar àquilo que é principal. Vocês vão começar a construção. Eu falei para o pastor Daniel que seja logo, sair do aluguel. Amém. A tentação muito grande quando alguém vai construir é fazer esse quadro aqui desaparecer. Não é assim? Já acontece muito que não, vamos parar missões por uns tempos até a gente acabar lá. Não, você não para de fazer aquilo que é prioridade para fazer uma coisa secundária. Você tem que continuar com a prioridade, fazer as outras. Elas devem ser feitas? Devem. São saudáveis, são necessárias, mas não para aquela que é mais importante. Foi feito um concurso no meio cristão no século passado, na Europa. Foi dada uma tarefa para pintores famosos ou principiantes pintar um quadro que representasse a igreja decadente, ou seja, uma igreja que tivesse totalmente decadente. E aí ia ter um grupo de juízes que ia julgar aquelas pinturas, artistas famosos, outros iniciantes, mas uma delas seria escolhida para ser aquela que ganhou como a pintura que mais representava uma igreja em decadência. E ganhou, naquele concurso, uma tela grande pintada, quase um painel, em que tinha uma igreja suntuosa, bonita, órgão de tubo, é de tubo, né? Aqueles órgãos grandes que usados na Idade Média lá, ainda tem alguns por aí, relíquias, como os secadores antigos, ainda tem alguns que são relíquias, né? Agora ninguém usa mais. E aquela igreja suntuosa, para a época era o que tinha de mais chique, lotada de gente, pregador lá bem vestido, todo mundo, né? Naquela igreja. E aí então aqui na entrada, bem no quadro, quando tinha a porta, que usava o gasofilácio, né? E era um gasofilácio bonito, bem desenhado, feito, esculpido na madeira, e na porta ali. E quando você aproximava os olhos da tela, precisava às vezes colocar uma lupa, você via que a boca do gasofilácio tinha uma teia de aranha, que tinha coberto totalmente a entrada das ofertas
ali estava escrito assim, oferta missionária. Aquele quadro ganhou como a pintura que mais identificava uma igreja em decadência. Ela esqueceu que a obra dela na terra é evangelização do mundo, é fazer missões. Você pode ter o templo mais bonito construído, se você deixar de lado missões, você está em decadência. Renovem o ânimo com relação a missões, irmãos. Não deixa isso diminuir. E com certeza o prédio vai sair. No tempo de Deus, no Kairos e não no Cronos, talvez, mas até às vezes no Cronos. Às vezes Deus abençoa tanto que os nossos planos acabam sendo realizados dentro daquilo que nós planejamos. Se não acontecer, vai acontecer no tempo de Deus. E no tempo de Deus, tudo é melhor. Amém. Amém? Amém. Eu não vou orar, vou deixar o pastor fazer o encerramento. E aí então ele termina como achar mais adequado. Amém. Amém, irmãos? 2 Coríntios capítulo 8, verso 5, nos dá uma visão completa de tudo que foi pregado, né? Às vezes o pastor ele fica tentando pensar um meio de poder fazer com que a igreja assuma essa tão grande responsabilidade de missões. E eu digo, eu prefiro morrer do que trocar esse quadro por qualquer outra coisa. É a nossa prioridade, a salvação de almas, o trabalho missionário. E nesse texto diz, primeiramente eles se deram ao Senhor e depois a nós.